todos bem? Vamos mais uma aula hoje? Hoje vamos devagar, tá? Passamos o quê por aqui? Uma gripe? E hoje sou eu que tô um pouquinho cansada, então hoje vamos de levinho nessa aula, tá? Não significa que o assunto será menos profundo, mas que a gente vai mais devagar, tá? Sem desespero, sem correria. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre 3 hábitos diários que te aproximam dos seus sonhos. Eu dei lá algumas opções pra vocês, hoje eu não consigo mais lembrar. Umas coisas assim bem profundas, tipo assim, o que realmente me... Bom dia. O que realmente me tira, né, de conseguir alcançar, onde estão os bloqueios, eram 2 coisas bem profundas. Esse aqui que é bem assim, soluçãozinha mágica, né? Porque ele pode ser encarado como solução mágica. Bom dia, bom dia. E o que a gente escolheu, né? Qual foi o mais votado? A soluçãozinha mágica. Mas é assim nossa vida. Bom dia. A gente sempre quer o caminho facilitado, tá? Vou contar aqui, isso daqui é assim, uma forma de destravar a inércia. Bom dia! Eu escolhi esse tema, né? Sugeri como uma opção de tema, porque eu entendo que muitas vezes a gente precisa fazer alguma coisa para destravar o início, tá? Isso daqui é um bom jeito de destravar. Então vamos lá, 3 hábitos diários, eles não são muito fáceis. Bom dia, quanta gente! São 3 hábitos diários que ajudam a gente a sair da inércia, da mesmice, tá? Então é para quem já percebeu que tá parecendo que as coisas estão se repetindo sempre, né? Como se por mais que a gente tentasse mudar, algo sempre puxasse a gente pro mais do mesmo. Mas por quê? Porque a gente planta o mesmo, colhe o mesmo, né? Passou a vida inteira... Quem que era o professor que falava isso? Era o Rosa de Barros Filho, eu acho. Passou a vida inteira reclamando de que tinha que ir domingo na casa da sogra, mas nada mudou, continua fazendo toda vez a mesma coisa. Todo santo domingo diz que vai, chega lá e é a mesma conversa, é a mesma... E continua indo a vida inteira, quer dizer, você continua plantando mais do mesmo, você está alimentando a maquininha, o automático, então você vai colher sempre o mesmo. Porque não parar um dia e dizer assim, olha, afinal eu vou vocês, tá? E começar a fazer algo diferente para colher um resultado diferente, tá? Então, o importante é o que acontece da gente estar repetindo dentro desse automático e não conseguir mudar, não é porque a gente não quer o suficiente ou porque a gente não se esforça o suficiente, mas na verdade é porque a mudança não acontece no momento em que a gente decide que quer mudar. Tá? Ela acontece quando a gente sustenta a decisão ao longo dos dias. Eu decido que eu vou mudar, eu planejo estrategicamente como que vai ser daqui para frente e eu faço por isso todos os dias. Mas como que a gente sustenta essa decisão de mudar? Já falamos muito disso, né? Como que a gente sustenta? Tem que criar a segurança interna, o universo interno, para você conseguir sustentar isso no dia a dia, tá? Porque senão, se o interno, a estrutura do prédio não muda, todos os tijolos que você colocar em cima continua fazendo o seu prédio torto, tá? Se a gente não for lá para trás, para olhar para o passado, para olhar de onde a gente veio, quais são os nossos bloqueios e traumas, para daqui para frente a gente fazer diferente, a gente sempre vai voltar para trás, tá? Então, vamos lá. 3 hábitos que vão desbloquear o seu caminho para começar, tá? Eles não são milagre, não vão trazer uma mudança completa da noite para o dia, mas vão te ajudar a destravar o processo e quebrar a resistência interna e se sentir em movimento, tá bom? Já é muito bom pra gente começar, tá? Porque o grande problema de quem quer mudar não é a falta de vontade, mas a falta de ação alinhada. Então vamos alinhar aqui 3 coisas que você já pode começar a fazer, tá? Então, se você sente que está estagnada, mas quer dar o primeiro passo, esta aula é para ti, tá bom? Vamos lá, primeira coisa, o que te impede de mudar de verdade? A resistência interna, vamos falar sobre ela, tá? É o essencial, o que te trava? Tá? A maior parte das pessoas não muda, não por falta de motivação suficiente, não é isso, mas o que impede de mudar é essa resistência interna, como eu disse, né? Que tá pautada no quem eu sou e por que eu faço as coisas dessa forma. Então, o que acontece, né? Vamos falar aqui sobre resistência interna. Eu acompanhei muitas clientes que passaram meses conversando comigo, querendo começar um processo, mas sempre adiava. Tá? Tem gente que me namora no Instagram, me namora há 1 ano, tá? Marca uma sessão, fala assim, eu quero. Aí vai marcar, aí não escolhe um horário e aí passa. E aí daqui a pouco
Tá sempre lá, respondendo, pedindo, perguntando, mas não aprofunda, não para e fala, decidi, agora isso aqui é uma prioridade, vamos fazer, tá? Por quê? Um exemplo, elas marcam e desmarcam, tá? Inventa desculpa para não começar, dizia que não era o momento certo, ou até assim, ó, quando começa o processo, é muito comum, né? Receber uma mensagem, a cliente vai fazer a última sessão. Recebi a mensagem, ela falando assim, ai, nossa, passei muito mal essa noite, não tô legal hoje, podemos adiar e tal? Não pode, né? Se tá mal, é questão de saúde, não vai conseguir fazer assim. Falei assim, mas isso aí tem cara de resistência interna. Aí, na outra semana, ela falou assim, ai, Carol, nossa, eu senti que era a última, eu não queria que chegasse no fim, eu tenho uma dificuldade em finalizar, então eu acho que eu fiquei doente, mas eu acho que era mesmo por medo da sessão. Resistência interna, tá? São os 3 dias em que mais acontece em BO. O primeiro dia, que está marcado para a gente iniciar a mentoria, né, que é o nosso processo de desenvolvimento, o primeiro dia, no dia em que eu vou constelar e no dia em que vai acabar. São os 3 dias que dá dor de barriga, o cachorro foge, o filho fica doente, alguma coisa acontece. Ai, não vai dar. Dor de barriga é um clássico. Mas a resistência interna e tudo bem. Então, quando a pessoa fala isso, eu já sei. Mas eu deixo, a gente segue. Na próxima semana a gente conversa, né? E o que tá por trás disso? O medo, tá? É o medo do esforço, é o medo do desconhecido, do desconfortável. Porque mesmo esse confortável do dia a dia que tá fazendo mal pra gente, acaba sendo melhor do que o desconforto de você olhar pra uma coisa que a gente não conhece. Então é natural, tá? E aí quando finalmente elas dão o primeiro passo e começa e faz o negócio e fala, nossa, por que eu não fiz isso antes? Já tinha resolvido a vida um ano atrás, né? Mas não, tudo bem. Cada coisa na sua hora. Não tava com a cabeça pronta naquela altura, né? Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda. A resistência à mudança é natural, tá? Mas você não pode deixar que ela te paralise, tá? Tá com medo, vai com medo mesmo. É que, eu já falei pra vocês, né? A minha resistência interna é física, né? Eu tenho aquela parceria com a Suzane Brasileiro, que é a professora de yoga. E ela fala pra mim, bom dia, olha lá meu maridão lindo. E o marido é outro, então sempre me puxando, vai fazer exercício. Ele já falou hoje, preciso ir na academia hoje. Pois eu sei, preciso. Porque o meu confortável, desconfortável, por quê? Porque tem todo o desconforto que um corpo parado gera, é o físico. Agora, se alguém me falar assim, nossa, vamos fazer um processo para você encontrar as raízes do não sei o quê, de uma mudança psicossomática, eu falo, claro, porque esse desconforto é um tipo que eu gosto, tá? Mas o que as pessoas preferem? Um sofá gostosinho e o Netflix no automático. Né? Quanta gente eu escuto, ai, nossa, eu não paro, não gosto de meditar, não posso meditar, não sei. Porque se fica quieto, a cabeça fala e não quer ouvir o que a cabeça tem pra falar. Por quê? Resistência interna, tá? Porque se ficar quieto e parar e não estiver fazendo nada, a cabeça vai começar a falar. E o que ela vai falar? As verdades que a gente não quer ouvir. Então é natural, existe a resistência para isso. Mas a gente precisa encarar isso, vai chegar uma hora em que isso não vai fazer mais diferença. Você entra no flow do processo e fala assim, tá bom, lá a cabeça falando mais um negócio. Será que eu preciso olhar pra isso? Não, não preciso, já tá feito. É só mais uma vez, mais do mesmo, seguimos em frente, entendeu? A gente cria corpo pra gente encarar esse tipo de desconforto, porque a gente já fez uma vez e entendeu o resultado que ele dá, e agora a gente vive muito melhor do que ontem, entendeu? Então, tá bom, tá? É quando eu faço a semana direitinho de academia e falo, nossa, mas estou me sentindo muito melhor do que a semana passada. Então vamos, tá? É um reforço positivo. Mas esses 3 hábitos que a gente vai falar hoje, eles vão quebrar esse padrão e te botar em movimento. Para começar, tá bom? Então seria assim um pontapé para você começar a fazer alguma coisa já hoje. Para mudança da tua vida, para você chegar mais perto dos teus sonhos, tá? Bom, então o primeiro de todos é tomar o seu próprio lugar. Isso é bem sistêmico. Olha lá, minha irmã querida. Meu amor, tudo bem, Miloca? Então, o primeiro passo, primeiro hábito, primeiro conselho que eu lhe dou-lhe é tomar o próprio lugar. Como que faz isso? Você vai fazer isso de verdade quando você constelar dentro de um processo sistêmico e falar assim, nossa, entendi. Esse aqui é o meu lugar. Mas já dá pra fazer um pouquinho por dia, tá? Como? Quando a gente tá lá super sobrecarregadona, carregando o peso de todo mundo, o que a gente vai fazer? Tentar organizar a nossa vida, tá? No sentido de que vou precisar saber o que é meu e o que não é, tá? Porque quando a gente tá nesse automático, a gente vive tentando organizar tudo
a vida toda nossa e de quem tá em volta. A gente fica procurando mais coisa para resolver, mais gente para ajudar, mais responsabilidade para assumir, porque, de alguma forma, o spoiler, muito provavelmente a gente aprendeu que o nosso valor está no quanto a gente pode resolver. Mas isso daí é um negócio assim, né, que você vai analisar lá na tua casa, como que era com seus pais, vai ver, tinha espaço para mim? Ou será que eu tinha que ser útil para ter espaço? Tinha atenção para mim? Ou será que eu tinha que ser útil? Tá? Isso a gente vai olhar como? Dentro de um processo, tá? Dentro de uma mentoria. Eu vou te fazer tantas perguntas que a gente vai chegar nesse lugar e você vai entender e vai ter aquela liberação emocional. E aí as coisas começam a fluir diferente. Mas para já, se você tá vivendo nesse automático em que você tá sempre pegando mais responsabilidades, você tá fora do seu lugar. Muitas vezes você tá ocupando o lugar de outra pessoa. Tá? Por exemplo, você tá resolvendo tudo pro seu marido, tudo pra sua mãe, tudo pro seu filho, tudo. Você tá tirando a autonomia deles, você tá tentando resolver tudo de todo mundo. Porque quando você tá tentando resolver os problemas da sua mãe, você tá no lugar da mãe dela. Você tá tentando resolver os problemas do marido, você tá no lugar de mãe dele. Você tem que ser mãe de quem? Teu filho. Entendendo que uma mãe tem que criar um filho pro mundo, tem que criar autonomia na criança também, não vai fazer tudo por ele, tá? Então como que você faz? Volta pro teu lugar, tá? E o que significa tomar o próprio lugar? Na visão sistêmica, cada pessoa tem um lugar dentro da sua família e das suas relações. É esse o caso. Você tem que voltar pro seu lugar de esposa do marido e não de mãe dele. E quando você sair desse papel, desse lugar e começar assumir papéis que não são seus, você vai estar sobrecarregada. Claro, você nunca dará conta de ser a mãe da sua mãe. Nem de perto, nem de longe, tá? Você vai só se sobrecarregar, tentar resolver os problemas dela, mas ela é adulta, ela consegue. Tá? Então volta pro teu lugar. E quando você faz isso, você se conecta de volta com a sua força. Fora do seu lugar, você se desconecta dela, tá? Por exemplo, quando você age a mãe como mãe do parceiro, assumindo responsabilidades que deviam ser dele. Ou quando você tenta resolver problemas da sua família de origem, no caso a mãe, o pai, os irmãos, tá? Problemas que não são seus. Ou quando você sente que precisa dar conta de tudo, porque senão ninguém vai fazer. Porque se ele fizer, fica mal feito. Deixa ele fazer mal feito até um dia que ele fique bom nisso e faça bem feito. Entendendo que o bem feito dele é diferente do seu. Mas é muito difícil, ninguém quer fazer isso. Tá? Ninguém quer estar nesse lugar. Mas, enfim, tá bom. Esquece que eu te falei. Se não gostou dessa, pula essa informação e faz o que dá, tá? Então, como que pratica esse hábito no dia a dia? Sempre que sentir um peso excessivo, você se pergunta: isso realmente é minha responsabilidade? Né? Pergunta 1. 2. Será que eu tô fazendo isso para tentar salvar alguém? Né? Ou 3. Será que eu tô ocupando um papel que não é meu? Tá? Entendemos quais são as perguntas? E aí, o que a gente vai ter que fazer? Praticar o não. Pode resolver isso daqui? Agora não vai dar. Por que não? Porque não, uai. Isso é seu. Tô aqui ocupada com os meus. Entendeu? Como? Com amor, com respeito, com carinho, tá? Faz um pouco menos. Não consegue falar não de cara? Ajuda a pessoa a resolver em vez de você fazer sozinho, tá? Então se lembre, você não está sendo egoísta ao se posicionar, você está apenas se colocando no lugar certo e de certa forma colocando o outro no lugar dele também. Se você sai do lugar que não é teu, você libera o outro para estar no dele. E é no lugar dele que ele vai criar autonomia e força para resolver a vida dele, tá? E o mais legal, quando a gente consegue isso, alívio imediato, tá? Como se finalmente você pudesse respirar sem carregar o mundo inteiro. Fácil. Por isso que a gente precisa de 2 meses de uma mentoria para isso entrar na cachola. Mas você pode já começar a fazer hoje. Dizer não depois que se aprende é tão bom. Ah lá, outra. Essa daqui fez um workshop de expectativas. Como lidar com as expectativas dos outros? Falo lá sobre como que você cria força e corpo para dizer não. E tudo bem. Um pouquinho de culpa? Teu consciência pesado? Levemente, mas olha. Né? Também não dá pra ser totalmente bom o tempo todo, né? Alguma coisa a gente perde. Quando a gente escolhe, decide dizer um não, alguma coisa a gente perde. Tudo bem. Né? Lindeza. Então, ó, segundo hábito. Deixa eu ver que é essa. Bora. Fortalecer a identidade da pessoa que se quer ser. Isso daqui é o ponto-chave de todo o meu trabalho, tá?
depois de ter trabalhado por 5 anos só constelando as pessoas, eu percebi que nada adianta você fazer uma terapia breve, que sim, vai trazer uma transformação para você, mas se você não for a pessoa capaz de viver aquela transformação, senão ela passa como um vislumbre, você aproveita lá 50% dos 100% de potência que você podia tomar nesse novo lugar, entende? Então eu percebi que se a gente conseguir alinhar a nova identidade com o caminho de solução visto numa constelação, aí, fia, tá feito, tá? O mundo é teu. Uma nova realidade existe e o seu sonho chegou e você pode vivê-lo, né? Na primeira camada, e daqui a pouco você sonha mais alto, e nova camada, que se torna nova pessoa e nova camada, entende? É um crescimento com maturidade, tá? Então, a pergunta é, você já pensou como age a pessoa que vive o que você deseja viver? Estão aí? Estão me ouvindo? Tá? Quando você diz assim, nossa, gostaria de ter um relacionamento incrível, parar nesse ciclo de relacionamentos tóxicos do dedo podre e ter um relacionamento incrível. Mas você sabe como que uma pessoa com um relacionamento incrível vive? Sabe o que ela faz? Onde moram? Onde habitam? O que fazem? O que comem? Como vivem? Tem que saber, entendeu? Como que faz isso? Experimentando. Conhecendo gente que faz. Sabe aquele ditado mineiro? É perto dos bons que você fica melhor? É isso, tá? A ambiência faz parte desse lugar também, tá? Então, a maioria das pessoas acha que precisa conquistar alguma coisa para mudar a sua identidade. Entenda, não é mudar a identidade e botar uma nova máscara. Não, agora eu uso roupa da, sei lá, Louis Vuitton e pronto, já sou essa pessoa abundante, tá? Não é mais uma máscara, senão você está reforçando o problema, mas é encontrar lá dentro a pessoa madura para viver isso que você quer viver, tá? Mas a verdade é o contrário, então não é conquistar uma coisa para daí você ser a pessoa que vive aquilo. Não, é o contrário, você precisa mudar a sua identidade para então conquistar a nova vida. Você tem que estar pronto quando ela vier, aí que tá. O marido fala, me ensinou, cavalo só passa selado uma vez, tem que estar pronto. Entendeu? Não adianta, porque senão vai passar a oportunidade na sua frente, você não vai estar pronto, você vai estar vivendo aquela mentalidade de escassez, vai passar um super projeto na sua frente, que você tem que arriscar, que você tem que se empenhar para viver o novo, maravilhoso, abundância, mas a sua cabecinha da escassez não vai deixar você aceitar, por exemplo, tá? Então você tem que estar o quê? Aberto, já vivendo essa nova realidade, sentindo que ela existe dentro de você, porque o interno rege o externo. Estão acompanhando aí, turma? Estamos só no segundo ainda. Tudo certo? Estão acompanhando? Ai, minha gargantinha tá cansada hoje. Da gripinha. Então vamos lá. O que significa isso na prática? Pense na seguinte situação. Se você quer ser uma pessoa mais segura e confiante, mas continua agindo com insegurança, você nunca vai chegar lá, tá? Se você quer ser uma pessoa próspera, mas continua pensando e agindo como alguém que vive na falta, não tem como sair desse ciclo, tá bom? Então, como que a gente cria esse hábito no dia a dia? Todos os dias faça algo para ser essa nova pessoa, como se você já fosse ela, mesmo que coisas pequenas, tá? Por exemplo, quer mais segurança? Presta mais atenção na sua postura. Uma pessoa muito segura. Uma coisa simples, entendeu? Coisa simples. Quer mais liberdade? Faça algo que te dê essa sensação, nem que seja por 5 minutos. Vá caminhar, entendeu? Vai viver um negócio diferente, vai ver a natureza, um lugar amplo. Ó, estar na natureza em lugares amplos cria amplidão mental. Sai por aí, vai caminhar num lugar um lugar aberto na natureza. Você vai ver quanto a mente expande e te traz sensação de liberdade. Tá? Porque a gente vive no quadradinho da cidade, da casa para o trabalho, trabalho para casa, busca a criança na escola, leva na piscina, né? E a amplidão mora onde? A gente vai reduzindo, a gente vai fechando o mental também, tá? Por exemplo, quer mais prosperidade? Pratique pequenos gestos de abundância, generosidade, gratidão, tá? Olha lá o gato, tá rindo de quê? Ai, meu Deus, esse meu marido vem aqui pra me... como que fala? Me tentar.
Termina a minha aula, ele vem questionar as coisas que eu digo, mas ele sempre me acrescenta. Ah, eu sei porque ele fez essa caretinha aí, porque é ele que me ensinou isso, ele vive falando isso. Eu aprendo com você, meu amor. Depois ele vem falar que eu plagiei as ideias dele, mas você faz parte da construção de eu mesma, né? Já são quantos anos juntos? Uns 48? Terceiro hábito. Então entendemos, né? Que a gente precisa começar a ser devagarzinho essa pessoa que vive o que a gente quer. Qual é o seu maior desejo? O que você gostaria de estar vivendo, tá? Quer entender o que você gostaria de estar vivendo? Marca comigo uma sessão de diagnóstico. É exatamente isso que a gente faz. Sessão de diagnóstico é o quê? Como dentro de você vai consultar com o médico, ele não vai te fazer um monte de perguntas. O que você toma? Tem o que de doença na família? Faz o quê? Quais hábitos? Não sei o quê. Por quê? Porque a partir daí ele vai te conhecer para começar um processo, tá? Um tratamento com você. Para que serve a sessão de diagnóstico? Num processo terapêutico. Para aplicar para um processo. Eu vou te conhecer, ajudar a estruturar o que você está vivendo, o que você gostaria de viver e o que está te bloqueando e qual é o caminho que precisa ser feito para você conseguir chegar nesse lugar que você deseja. O que você queria estar vivendo? Um relacionamento mais legal? Diminuição de conflitos? Ou tomada de uma decisão importante que você não consegue se decidir? Tem vários clientes dessa. Tem cliente que quer engravidar, mas o namorado não quer. Tem cliente que o marido quer, mas não sabe se quer. Tem cliente que queria, mas não conseguiu. Não entendeu qual é o problema de cada um, né? Qual é o desafio, na verdade, né? Qual é o obstáculo que tá vivendo de cada um. E só da gente botar isso no papel e eu te falar assim, ó, filha, então é isso. A mente já expande, já clareia. E a partir daí você vai saber, afinal, o que eu quero é isso daqui. E entendi o que tá me bloqueando é isso. E aí, a partir desse lugar, você consegue tomar novas atitudes para começar a ser a pessoa que vive aquilo que você quer. Tá? Consegue sozinha? Bora, já começa hoje. Tá difícil? Marca a sessão de diagnóstico. Terceiro hábito. Cultivar o prazer e o descanso, tá? Simples. Porque a gente também é uma geração de mulheres que esqueceu como é que descansa. E tudo bem, né? A gente foi se construindo dentro da sociedade, das famílias, de como as coisas eram. E os homens também, né? Porque eu vejo pelo meu maridão, ele... É difícil, né, gato? É puxado, né? Então, é cultivar o prazer e o descanso. Em que sentido? Você não consegue relaxar sem culpa? Então, esta parte é especial para ti, tá? Porque muitos de nós crescemos com a ideia de que a gente precisava merecer o descanso. Não sei os homens, mas a mulherada é assim, tá? Em que sentido? Que só depois de você ter as tarefas realizadas é que você poderia descansar, tá? A gente só se pode permitir momentos de prazer depois de ter resolvido todas as pendências. Mas qual que é o problema? Que as pendências nunca acabam, tá? As pendências nunca acabam, a verdade é essa. Então o que a gente precisa? Encontrar, de certa forma, um espaço na agenda para priorizar o descanso, o prazer, o autocuidado, tá? E se a gente não se permitir descansar agora, a gente vai viver a vida inteira adiando o prazer. E ele nunca chegará. E a vida acabará, e afinal, bom também, uma hora acaba e acaba o sofrimento. Dá pra viver desse jeito, sem problema. Se é a sua escolha, dá-lhe, né? Mas existe uma outra forma, tá? Então, como que a gente cria esse hábito? Todos os dias faça algo que te dá prazer, mesmo que muito pequeno. Por exemplo, tomar café com calma. Colocar uma música e dançar sozinho. Ficar 5 minutos esticado no sofá sem pensar em nada. O que eu faço quando eu consigo? Meditação. Tá? Como a gente vive uma vida aqui, né, de imigrantes, eu, marido e filho, as coisas são mais corridas, os tempos são mais certinhos, a gente não tem muito tempo. Beijos, ela vai sair. Tchau, tchau. As coisas são um pouco mais corridas. Tem dia que a gente vai conseguir fazer alguma coisa? Não aquilo que esperava, o que faz em algum outro momento, sei lá, gato, cuida aí um pouquinho pra eu tomar um banho descansado? Oh, vai. Que a gente também se cuida, tá? Então, quando você para de se tratar que nem uma máquina e começa a se permitir ter prazer, algo dentro de você se desbloqueia, tá? Porque a gente começa a perceber que a vida pode ser diferente. E quanto mais a gente estiver alinhado, olha, uma coisa muito importante é... A primeira vez que eu ouvi isso, fiquei chocada. Quem não tem tempo é porque tem excesso de passado. O que significa isso? A gente gasta muita energia tentando sustentar tudo aquilo que a gente viveu no passado e não ficou bem colocado dentro da nossa mochila. Quer dizer, ela tá toda bagunçada e pesada e você tá carregando dia a dia
aquela mochila super pesada nas costas. E o que isso significa? Por exemplo, eu aprendi que precisava ser uma mulher muito forte, então eu tenho que resolver tudo e não posso nem demonstrar que tá ruim, porque isso é sinal de fraqueza. O que nós temos que ser? Fortes. Então, a maior parte do meu dia, eu gasto a minha energia tentando ser forte. Mas a gente tem uma quantidade de energia na carteira. Acabou. Entendeu? De potência na vida. A gente tem uma quantidade de moedas de potência. Você vai usar pra quê? Pra ficar carregando essa máscara de que não tá difícil, que tá tudo bem, que você tá aí vivendo que nem uma mula de carga, mas tá tudo bem? O que a gente tem que fazer? Abandonar isso pra gente poder viver o novo. Tá? Então, por que quem não tem tempo tem excesso de passado? Porque eu não tenho tempo, porque eu tô o dia inteiro tentando sustentar esta verdade que eu conto pra mim. Não tenho tempo. Tempo pra quê? Pra descansar, pra curtir, pra aproveitar, tá? Pensemos sobre isso. Então vamos encerrar já. Vou pular uma partezinha aqui, porque hoje eu preciso de descanso pra me recuperar. Então vamos lá. Agora, ensinei pra vocês 3 hábitos, tá bem? Dá pra começar hoje? Já dá. Já dá pra começar agorinha mesmo. Então você vai seguindo aí nesses 3 hábitos, veja o que tá mais difícil. Se quiser, manda uma mensaginha lá pra mim e a gente conversa, tá? Agora, estes 3 hábitos, eles são um desbloqueio. Eles são a mudança completa que você precisa pra realmente viver o novo? Não, porque se fosse fácil assim, a gente já tava fazendo, a gente já tinha chegado lá, né? Precisa de algo mais. E precisa do quê? Etapa e compromisso. Etapa e compromisso. Por quê? Porque a gente funciona em camadas. Tá? Um dia eu tava perguntei para uma cliente da mentoria. Como que você sentiu a mudança na sua vida? E ela inventou uma palavra. Ela falou, Carol, eu me senti a cada dia mais descamadada. Entendeu? Nem existe essa palavra. Mas entenderam o sentido? Que ela foi tirando camadas. De peso, de máscaras que precisavam ser sustentadas, de verdades internas, de falsas responsabilidades, falsa culpa, falso peso. Por quê? Porque a gente assumiu isso de outras pessoas. A gente achou que a gente precisava defender os outros, salvar os outros, cuidar dos outros, mas a cada semana ela sentiu que ela tirava uma camada de peso. Descamadada. Tá? Então por quê? Mas por quê? Porque existe uma etapa após a outra, estruturadas dentro de um processo, tá? Isso que a gente faz na mentoria. Então, se você sente que quer mudar e precisa de algo mais, uma forcinha, tá? Pode deixar aqui, eu quero. Sempre que tiver um eu quero escrito por aqui, eu vou falar com você, tá? Entre em contato com a gente pelo direct e tal, e a gente conversa e inicia um processo, tá bom? Lembrando agora que a gente tem a MES, que é a nossa mentoria estrutura sistêmica, porque é o primeiro passo da nossa mentoria individual, tá? A mentoria em grupo ainda vem agora para o próximo semestre. Mas a mentoria individual, MES, que é a estrutura sistêmica, a gente vai fazer o quê? Ver esse maior desafio que você está vivendo, analisar a sua vida da base para começar a criar uma identidade diferente para você sustentar essa nova vida que você quer viver. E depois a gente parte, desculpa, para o avançado, que é a MPS, a mentoria potência sistêmica, que é a estrutura bem feita daqui para o mais, tá? Ampliar. O que a gente está fazendo nesse avançado? O que acontece? A gente vai entender qual parte da sua vida está com pouca potência, o que você deixou para trás, porque ninguém dá conta de viver tudo, tá? Trabalhar o meio intelectual, emocional, os relacionamentos, a família de origem, sei lá, tudo, autoconhecimento, o que importa para você. Todos os âmbitos, são 12 áreas analisadas da sua vida pra gente saber qual está com pouca potência e o que você poderia fazer para aumentar a potência no que está em déficit para você viver algo mais, tá? Então temos gente até trocando de carreira. O povo tava vivendo uma realidade muito fechadinha, um trabalho muito difícil, se lascando, e daí decidiu que não, agora então vamos fazer outra coisa. E é isso que a gente faz nesse processo, a gente estrutura tudo, tá bom? Ai, turminha, canseira essa aula. Mas eu até falei pro marido, será que eu não dou aula amanhã, não? Não, vamos, vai. Meu compromisso de quinta-feira, compromisso semanal. Tá bom, turminha? Muito obrigada pela companhia de vocês. E qualquer coisa, falem comigo, tá? Tô sempre por aí. Vamos seguir aí nessas semanas falando sobre viver o novo, da mudança. Porque eu acho que 2025 é um ano, sei lá, deve ter algum alinhamento astrológico, não entendo nada disso, mas deu no limite.
Se a gente não resolver as pendências agora para começar a viver um novo, parece que não chega. O ano que vem vai ser mais do mesmo, ninguém dá conta. A gente precisa mudar esse ano, tá? Valeu, turminha. Tchau.